porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Gostaria de falar nessa noite sobre a importância do corpo, o valor que Deus dá ao corpo. O crente tem uma vida espiritual, claro. A nossa vida, sumamente, é espiritual, porque nós somos guiados pelo que não vemos. Deus é espírito. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus está no mundo. Então, sumamente, a nossa vida é espiritual e é sobrenatural. Mas o corpo tem o seu lugar. O corpo tem sua importância. E o versículo que nós lemos aqui diz: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nós não podemos desprezar as obras do corpo, não as obras da carne. Obras da carne é outra coisa, é o sentido negativo. Agora, o sentido positivo, nós usamos o nosso corpo para a glória de Deus, para fazer a obra de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado. Jesus disse que nós temos que ser luz do mundo, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Então, o corpo é importante. Tem gente que despreza: não, a minha vida é espiritual, Deus não está muito preocupado com o meu corpo, Ele está preocupado com o meu espírito. E eu já falei aqui, quando Calvino fala da total depravação do homem, ele está falando que todas as esferas da vida humana, todas as faculdades humanas foram afetadas pelo pecado, corpo, alma e espírito. E o corpo está aí. E quando houver a restauração e a glorificação das nossas vidas, o corpo também vai ser glorificado, não é? Seremos seres integrais, teremos corpos espirituais, imortais, mas o corpo terá o seu lugar. Haverá a ressurreição do corpo daqueles que partiram. Então, o corpo tem sua importância. Nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que zelar pelo nosso corpo, nós temos que cuidar da nossa saúde, temos que cuidar da saúde mental, da saúde espiritual e temos que cuidar também da saúde física do nosso corpo, no sentido positivo. Interessante que no grego, a linguagem, a língua, né, do Novo Testamento, existem duas expressões que falam sobre a matéria, né? A matéria física. Uma expressão é soma, que quer dizer corpo. Então, no sentido positivo, no sentido biológico. Esse corpo, ele pode ser usado para coisas ruins, como pode ser usado para as coisas boas. Pode ser usado para a glória própria, para a glória pessoal, para a glória humana, para a glória até do inimigo, mas pode ser usado para a glória de Deus. Corpo. Soma, no grego. Quando aparece essa palavra soma, está falando do corpo humano. Tá? Mas tem uma outra palavra também no grego, é sarkis. Quando encontramos no grego sarkis, a tradução é carne. Aí já é um sentido negativo. Sempre quando a gente encontra esse termo lá no grego, sarkis, fala de carne. E carne onde reside o mal, onde reside a inclinação para o pecado, para o erro. Por isso que nós falamos: fulano está muito na carne. Quando a gente fala assim, a gente fala no sentido positivo? A gente fala no sentido negativo, né? Fulano e fulana, eles estão muito na carne, não é? Gálatas 5 fala, obras da carne, sentido negativo. Feitiçaria, porfias, pelejas, prostituição, lascívia, inimizades, tanta coisa ruim, obras da carne. Então nós encontramos a palavra sarkis. Então não é esse aspecto que nós vamos usar para a glória de Deus, logicamente que não. Mas o corpo pode ser usado para a glória de Deus. A carne não. A carne, se a gente der vazão a ela,
se a gente atender os seus apelos, o seu pendor, nós vamos desagradar a Deus. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Mas o corpo não, o corpo eu posso usar para a glória de Deus. Por isso, muito sabiamente, Deus usa esses dois termos no Novo Testamento, no grego, para diferenciar o que é corpo, o que é carne. E é o corpo que eu quero destacar aqui. Na época dos apóstolos, já estava acontecendo lá uma heresia chamada gnosticismo, e havia um braço do gnosticismo chamado maniqueísmo. O maniqueísmo, ele tinha uma dualidade. Ele falava que o que importava era o espírito. O corpo, você não precisava cuidar muito não. O importante era o espírito. Na luta entre o bem e o mal, o importante era o espírito. O corpo não servia para nada. Mas, na verdade, eles não compreendiam essa diferenciação. O que não presta para a glória de Deus é a carne. É o pendor da carne. O corpo não. O corpo, ele pode ser bom. Ele pode ser útil. Ele pode ser uma bênção. Por isso diz aqui que nós fomos comprados por preço, um bom preço, pelo sangue precioso de Jesus. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ele não diz aqui, agora, pois, glorificai a Deus no vosso espírito. Ele fala claramente aqui, o apóstolo Paulo, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Agora, esse corpo que nós temos, que pode ser usado para a glória de Deus, tem que mortificar o quê? As obras da carne. Olha aí, usamos as duas expressões numa mesma frase. Nós podemos, com o nosso corpo, mortificar as obras da carne, sartes. Essas obras da carne é que são inimigas de Deus. Nós temos aqui em Daniel 3,28, aquele episódio em que Nabucodonosor ele viu aqueles 3 hebreus lá na fornalha ardente, e ele fica assim estupefato, né, com o que estava acontecendo. Diz assim, Daniel 3,28, falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Vejam, eles estavam aptos até a entregar os seus corpos para a glória de Deus. E Deus os abençoou e Deus os livrou da morte, os livrou daquele fogo. Essa passagem, irmãos, da fornalha ardente, nós sabemos que aquele 4º homem que estava lá na fornalha era Jesus, o Cristo, pré-encarnado. Já era o Cristo, já era o Logos de Deus, a palavra de Deus ali, numa manifestação, numa teofania, antes dele se encarnar. Isso aconteceu várias vezes no Velho Testamento. Já era o Cristo ali. E Cristo nos livrou daquele fogo. E aquela fornalha também, ela simboliza o inferno. Para quem não sabe, aquela fornalha tipifica o inferno. Eu falei aqui, tem muita gente aí que acha que o inferno é aqui mesmo, não acredita no inferno além. Não, o inferno é aqui mesmo. Mas aquela fornalha ardente tipifica o inferno, condenação eterna. Eles não foram condenados ali injustamente, lançados no fogo? Muitos serão condenados, serão lançados no fogo. Mas só um nos livra desse fogo, Jesus Cristo. Só Jesus Cristo nos livra da fornalha ardente, só Jesus Cristo nos livra do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ainda mais se nós oferecermos os nossos corpos a Deus. Senhor, meu corpo não é meu, é teu. O Senhor comprou esse corpo. Não é mais meu. Antes era, eu achava que era meu. Eu queria fazer o que eu bem entendia, né? Com o meu corpo, atrás dos prazeres, atrás das vantagens que o mundo poderia me oferecer. Mas aí, quando a gente tem um encontro com Cristo, e nós então, pelo Espírito Santo, pela palavra, temos conhecimento que Ele nos comprou com o seu sangue precioso,
agora nós podemos consagrar os nossos corpos a Deus, como fizeram aqui Sadraque, Mesaque e Abednego. E ao fazerem isso, Jesus os livrou do fogo, da chama ardente. E quando fazemos isso também, Jesus nos livra do fogo eterno, do inferno, com o seu sangue precioso que nos comprou. Por isso, em Romanos, capítulo 12, nós temos esse texto tão conhecido, Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então está aí, Velho Testamento, Novo Testamento. Porque nós vivemos numa época, agora vamos falar dos crentes, né? Igreja. Estamos vivendo numa época em que muitos crentes, eu já sou salvo. Jesus já pagou o preço. Ele já cumpriu tudo por mim. Eu estou debaixo da graça. Eu sou o escolhido. Eu estou predestinado para a salvação. Aí, se fiando nisso, não cuida do seu corpo. Não cuida em consagrar o seu corpo a Deus. E vão vivendo de qualquer maneira. E acabam vivendo como aqueles que não têm Cristo vivem. Usam os seus corpos para várias coisas que desagradam a Deus, mas se dão por seguros. Não, mas eu sou da igreja. Não, mas eu sou predestinado. Eu sou um escolhido. Eu já fui lavado e remido. Eu faço parte lá do hall de membros da igreja. Eu creio na salvação eterna. Uma vez salvo, sempre salvo. E estão consagrando os seus corpos, não a Deus. Estão usando os seus corpos como instrumentos de iniquidade e não para a glória de Deus. E como diria Tiago, Tiago escreveu aquela epístola, Tiago, irmão de Jesus, ele diz assim, me mostra a tua fé sem obras e eu lhe mostrarei. Me mostra a tua fé sem obras e através das minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. Quando ele fala que a fé sem obras é morta, eu digo, você quer me mostrar a tua fé sem obras, mas eu pelas obras eu vou mostrar a minha fé. Porque a fé sem obras é morta. Quando ele fala de obra, ele está falando também de se consagrar ao Senhor, de entregar o seu corpo ao Senhor e não viver dissolutamente, relaxadamente. Tem muitos crentes aí que estão confiando que são salvos, mas estão entregando seus corpos à iniquidade, como instrumento de iniquidade. E nós não podemos fazer isso, não devemos fazer isso. O reino de Deus não é deste mundo, sabemos disso, Jesus falou isso, João 18, 36. E pode ser dito, claro, que é espiritual. Falamos aqui no início. Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E 1 Coríntios 4, 20 fala que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Mas mesmo assim, o corpo é muitíssimo importante em nosso serviço a Deus. No nosso texto que nós lemos, de Daniel 3,28, Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vemos que foi o uso do corpo que foi a grande testemunha da fé que convenceu o rei Nabucodonosor, um pagão, de quem era o Deus verdadeiro. Então foi por meio da entrega dos corpos daqueles 3 hebreus que preferiram não se dobrarem diante daquela estátua, não cometerem a idolatria, obedecendo a palavra de Deus, sendo fiéis a Deus, foi esse testemunho de entregar os seus corpos que impressionou o rei Nabucodonosor, ao ponto daquele rei proclamar um édito real, dizendo que todas as nações debaixo do céu deveriam adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deveriam honrar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E se alguém não obedecesse, seria extirpado da terra. Suas famílias seriam destruídas, seus bens seriam destruídos. Vejam
como a atitude, o testemunho daqueles hebreus impressionaram o rei Nabucodonosor, que, lendo o texto sagrado, parece até que ele se converteu, né? Deus o sabe, mas o modo como ele fala, ele passou realmente a crer e a respeitar e a temer o Deus Yahvé, o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, pelo testemunho dos corpos daqueles 3 hebreus. Foi o uso do corpo que foi a grande testemunha da fé que convenceu o rei Nabucodonosor. A importância do corpo no mundo. Nós vemos como o mundo valoriza o corpo, né? O mundo valoriza o corpo. Mas, infelizmente, o mundo valoriza o corpo para outras coisas. Para a glória humana, para a glória pessoal, para a vaidade, para exibicionismo, para a luxúria. Como se usa o corpo aí? Para a luxúria, tá? Para a sensualidade, para as coisas ilícitas, né? Para a lascívia. Pessoas que usam o corpo para pelejar contra os outros, para guerrear contra os outros. Nós temos aí, que é um fanatismo tremendo, essas lutas que tem na televisão, né? De arrancar sangue do outro, de arrebentar com a cara do outro, deixar ali o tatame todo molhado de sangue, usando corpos para a destruição, para ferir o outro, para ferir a si mesmo. Então o corpo é muito utilizado, infelizmente, no sentido negativo. E o sentido negativo nós vimos é o quê? Sarx, carne, não é? Então, quando a Bíblia fala do corpo no sentido negativo, é sarx, carne. E Gálatas 5 fala, obras da carne. Porque a impureza, a prostituição, a lascívia, iras, discórdias, pelejas, feitiçaria, idolatria, bebedices, glutonarias, olha quantas coisas relacionadas às obras da carne. Isso é sarx. As pessoas estão usando o corpo para dar vazão à carne, às obras da carne. Agora, Deus quer que nós usemos os nossos corpos para o mundo espiritual, para a glória de Deus, e nos prepararmos para o mundo vindouro, para o mundo por vir. Deus está nos preparando, irmãos, não é para esse mundo apenas. É isso que as pessoas sem Cristo, sem o Espírito Santo, não entendem. As pessoas sem Cristo vão viver nessa vida como se tudo fosse se resolver aqui mesmo, como se tudo fosse se acabar aqui mesmo. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas Deus, Ele está nos preparando corpo, alma e espírito, e com muita atenção no nosso corpo, nos preparando para o mundo vindouro, para o mundo por vir, que nós vamos herdar. Aqueles que verdadeiramente têm Cristo vão herdar. Então não precisamos ficar aí tão aflitos. Eu tenho que provar de tudo. Eu tenho que experimentar de tudo. Esse corpo que eu tenho, ele tem tantas sensações, não é? Tem tantas sensações, tem tantos sentidos. Então nós temos que aproveitar ao máximo os sentidos que o corpo pode nos proporcionar. Não precisamos, porque nós estamos nos preparando para algo melhor. Nós estamos nos preparando para uma eternidade. Aqui, irmãos, é apenas um ensaio. Nós estamos apenas no ensaio. Nós não temos noção ainda do que vem depois. Não foi à toa, irmãos, que Jesus fez o primeiro milagre lá em Caná da Galileia, transformou água em vinho. E aí, lá o noivo, né? E alguns serviçais foram indagar, né? Por que o noivo, né? Foram os serviçais lá, os convidados, né? Eles foram indagar lá do noivo, por que ele ofereceu o vinho inferior antes? Que era comum oferecer o melhor vinho antes. Aí depois, quando todo mundo estivesse já alto, alegre, oferecia o inferior depois. Aí agora, você fez o contrário. Você deu o vinho inferior antes e nos deu o melhor depois. Aí tinha uma mensagem subliminar de Jesus dizendo que o melhor está sempre por vir.
o melhor está para depois. Se nós achamos que Jesus é maravilhoso, que Deus é maravilhoso, que as bênçãos de Deus são maravilhosas, o melhor ainda está por vir. O vinho melhor está por vir. E interessante, Jesus fala nas bodas do Cordeiro, né? Jesus fala, não beberei de novo desse vinho, até que o beba novo no reino de meu Pai, que está nos céus. Ou seja, Deus está guardando o melhor para depois. Nós estamos aqui apenas ensaiando. Nós ainda não podemos nem entender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, glorifique a Deus no vosso corpo. Aproveite, não fique com inveja. Às vezes tem crente que fica com inveja do mundo. Ah, mas o mundo faz isso, faz aquilo. Ah, eles estão se dando bem. Ah, eles estão curtindo a vida. Ah, que maravilha. Mas para eles, acabou, como dizem os franceses, c'est fini. C'est fini. Acabou, é o fim. Não tem mais nada. Mas para nós não. Para nós o melhor vem depois. Por isso, glorifique a Deus no vosso corpo. Não é segredo que o corpo é adorado pelo mundo. 1 João 2,16 diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, olha aí a concupiscência da carne, olha aí. Lá no grego está sarkis. Quando fala carne, está sarkis. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Quando o povo de Deus, recém-liberto da servidão do Egito, duvidava do Deus verdadeiro, fizeram logo um Deus em imagem de bezerro, e logo começaram a saciar os desejos da carne. Está lá em Êxodo 32, 4 a 6, e também o versículo 25. Não foi o que aconteceu? Quando eles acharam que Moisés já tinha morrido, ele está lá no monte já mais de 30 dias, 40 dias, ele está lá, já morreu, vai ter morrido de fome. Então vamos dar vazão à carne agora, vamos dar vazão à carne. Aí mandaram lá fazer um bezerro, persuadiram Arão a fazer um bezerro de ouro, e eles deram ouros, deram joias, derreteram, e saiu aquele bezerro. Interessante quando Moisés chega, e vai lá falar com o irmão, Arão, o que é isso aí? Você permitiu isso? Ah não, eles foram trazendo ouro, ele foi derretendo, saiu esse bezerro. Olha só que desculpa esfarrapada de Arão, saiu esse bezerro, do nada, botaram lá o ouro, derreteram, de repente saiu aquele bezerro. Mas o que diz o texto é que eles caíram no carnaval, caíram na gandaia, na farra, deram vazão aos instintos da carne. Então vocês veem que dar vazão aos instintos da carne sempre desagradaram a Deus, sempre foram abomináveis aos olhos de Deus. O crente tem que buscar o equilíbrio, o crente tem que buscar a moderação. O povo estava recém-liberto da servidão do Egito, mas quando eles tiveram a oportunidade, eles caíram na carne, deram vazão aos desejos da carne. E hoje nós vemos aí no mundo o que está acontecendo. Até quero abrir aqui um parênteses com a minha indignação com o que aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, porque é sabido que no mês de janeiro, já circulava esse vírus, o coronavírus já circulava no Brasil. E era de conhecimento de muita gente, inclusive da mídia, era conhecimento. Tanto que, oficialmente, o primeiro caso no Brasil foi, se não me engano, 20 de janeiro, por aí. Nesse período aí, ou 20 ou 25 de janeiro. Então, muitos tinham conhecimento, mas a mídia ficou quietinha. E uma mídia aí mais poderosa que tem no Brasil ficou quietinha. Por quê? Não podia estragar o carnaval, Não podia estragar o carnaval. E um carnaval que seria no final de fevereiro, não, vamos ficar quietinho. E olha que foi em janeiro ainda teve fevereiro, início de fevereiro, meados de fevereiro, tudo acontecendo no mundo, e as coisas já eram sabidas no Brasil, mas ficaram quietinhos. Aí veio o carnaval. 2 dias depois do carnaval, aí anunciaram o primeiro caso no Brasil. Aí essa mesma mídia, tão poderosa,
fica se fazendo de santa, não é? Olha, temos que usar máscara. Olha, o presidente não usou máscara. Olha, o presidente cochichou com alguém ali sem usar máscara. Olha, fulano abraçou alguém. Olha lá, o outro lá, o ministro apertou a mão de alguém. Quer dizer, se fazendo de santa, quando ela mesma sabia, não anunciou nada, porque tinha muito dinheiro investido, né? Dólares e mais dólares, muita fortuna, muito dinheiro para ganhar do carnaval. Cadê o amor pelo povo? Cadê a consideração pelo povo? Aí depois que passa o carnaval, vamos ter cuidado com o povo, tadinho do povo, vamos cuidar do povo. O presidente não está cuidando do povo, os ministros não estão cuidando do povo. Hipocrisia, não é? Hipocrisia. Faça, porque só estão pensando na carne, só estão pensando no lucro que a carne pode fornecer. É uma imprensa, é uma sociedade carnal, que não quer nada com Deus, não usam os seus corpos para Deus, para a glória de Deus, e depois se fazem de santos. Não podemos servir ao Senhor sem cuidar do corpo. Romanos 12:1, nós vimos que isso é fundamental. Nós devemos apresentar os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, através do nosso culto racional. Para servir a Deus é necessário dominar o corpo. E você, quando domina o corpo, você estará o quê? Impedindo que as obras da carne prevaleçam. Tá? Então estamos falando aqui do corpo humano, esse corpo que é uma bênção que Deus te deu. Mas Deus diz, domine o seu corpo através da sua mente, com a ajuda do Espírito Santo, para que as obras da carne não venham se manifestar no seu corpo. Tá? Nós vamos ver de novo aqui agora na íntegra, lá em Gálatas 5, e nós vamos ver o que fala aqui das obras da carne. Eu falei algumas coisas, mas vamos falar tudo que diz aqui. Ora, é versículo 19, Gálatas 5, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nós não falamos aí que existe um mundo vindouro? Existe um mundo por vir? Então aqueles que praticam as obras da carne por meio do corpo, não vão herdar. Não vão herdar. Não, pastor, calma, pastor, espera aí. Está pegando pesado. Meu pai é crente, minha mãe é crente, minha família, ela já é de séculos de crentes, protestantes, fiéis a Deus. Eu sou também descendente, eu sou escolhido. Mas como é que está a tua vida? Você vive praticando essas obras aqui? Mas aí é a fraqueza humana, mas Jesus é amor, Jesus é misericórdia, Ele já fez, Ele já cumpriu por mim, Ele já cumpriu tudo isso por mim, então agora, paz e amor, né? Então eu sei que eu vou herdar essa glória vindoura, esse mundo vindouro, será? Paulo fala aqui claramente, não herdarão o reino de Deus os que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Até já falei aqui, né? Muita gente se fia que Jesus já fez por mim, eu não preciso. Então, Jesus matou alguém? Jesus cometeu algum homicídio? Não, né? Então eu posso matar. Não posso? Porque ele já cumpriu por mim, então eu posso matar. Ele não matou ninguém, então eu posso matar, porque ele já cumpriu por mim. Está certo? Jesus mentiu? Jesus mentiu? Cometeu alguma mentira? Ele mentiu? Não. Então eu posso mentir. Ele já cumpriu por mim. Então não é um absurdo?
Então, pessoas aí que ficam se fiando, Jesus já cumpriu, ele cumpriu toda a lei por mim, então eu estou livre. Isso é um tremendo absurdo. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Né? Também 1 Coríntios 9, 24 a 27, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo, olha aí, ele não fala aqui, antes subjugo a carne. O termo lá é soma. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então eu subjugo o meu corpo para que a carne não prevaleça. Subjugo o meu corpo para que as obras da carne não prevaleçam, para que prevaleça o Espírito de Deus. Tá? Para que prevaleça o Espírito de Deus em mim. Jesus não falou que o Espírito Santo ele faria morada em nós? Então você, com a tua mente e com a ajuda do Espírito Santo, você submete o seu corpo a Deus, para a glória de Deus, e as obras da carne não prevalecerão. Tá? Então você tem que dominar a sua carne. Não é você ir direto às obras da carne, não. Você tem que dominar o seu corpo, para sarques não venha se manifestar na sua vida. Sarques, da palavra sarques, né, que é carne, vem a palavra sarcófago, né? O que é sarcófago? O que quer dizer? Sarcófago onde botavam lá as múmias, né? Morriam, botavam as múmias ali, no sarcófago, né? E sarcófago quer dizer que come carne, devorador de carne. Fago é que devora, né? Por exemplo, antropófago, é aquele que come carne humana, né? Come homem, come carne humana, antropófago, né? E sarcófago é o devorador de carne. Tá? Então veja, o sentido sempre assim, negativo, o sentido negativo. Então, dominando o meu corpo, submetendo a lei do entendimento, ajudado pelo Espírito Santo, dominando esse corpo, eu estou o quê? Repreendendo a carne, as obras da carne, os sarques. O que fazemos no meio do corpo entra no julgamento do cristão. 2 Coríntios 5,10 fala que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Olha aí. Então é o modo como você se utiliza do seu corpo é que vai determinar o bem ou o mal, se foi coisa boa ou ruim aos olhos de Deus. O modo como você se utiliza do teu corpo é que vai determinar a ação do pneuma, o Espírito de Deus, ou a ação dos sarques, da carne, das obras da carne. Tá? Então nós vamos prestar contas aqui, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então olha aí, esse negócio de, não, é o Espírito, o Senhor só está interessado na minha vida espiritual, o corpo não quer dizer nada não, né? Isso aí é de menor importância. Não. Tanto é tão importante o corpo que a igreja é chamada de quê? Corpo de Cristo, né? A igreja é chamada corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, né? A igreja é o seu corpo. E a Bíblia diz que Jesus cuida da igreja como nós devemos cuidar até do nosso corpo. Com amor, com zelo, em santificação, não é? Para a glória de Deus. Tá? E Cristo mesmo ofereceu o seu corpo. Interessante que eu falei aqui do gnosticismo, que tinha um braço do gnosticismo, né? O maniqueísmo, dizendo que o corpo não serve para nada,
O importante é a vida espiritual. Então, aí surgia aquela coisa, né, de viver só contemplativamente, né? Os ermitões, né, os eremitas, viviam só contemplativamente. Deus não estava interessado no corpo, só na contemplação, na adoração, na oração. O corpo, isso era maniqueísmo. O corpo não serve para nada. Tá? Aquele dualismo, bem e mal, o corpo é matéria, não serve, só o espírito. Tá? E nós vimos aqui a importância do corpo. Nós vimos aqui a importância de submeter o corpo, de usar o corpo para a glória de Deus. E o corpo também vai ser julgado. Né? A nossa vida vai ser julgada pelo que fizemos no meio do corpo, o bem ou o mal. Então havia lá no gnosticismo um braço do gnosticismo maniqueísmo, e tinha um outro braço chamado docetismo. Docetismo. Os docéticos também diziam, olha, é impossível que Deus tenha se encarnado. Deus não poderia se encarnar, porque Deus é muito puro. Deus é muito santo. E a carne é pecaminosa, o corpo, ele é pecaminoso. Então Deus não poderia ter se encarnado. Mas e Jesus? Jesus não estava aqui? Ele não veio? Não, era só uma aparência. Ele não tinha um corpo de verdade. Ele realmente era o Cristo, o Verbo de Deus, ele veio, mas ele não adquiriu o corpo materialmente falando, não, era só uma aparência. Parecia que tinha um corpo. Então estavam negando ali a obra da redenção, né? E sem derramamento de sangue não há expiação de pecado. Então Jesus verdadeiramente tomou um corpo mortal, um corpo que derramava sangue. Olha a importância do corpo, que o próprio Filho de Deus se encarnou e veio até nós. E sem o corpo não haveria redenção. Olha aí a importância. Igreja chamada de corpo. Jesus, o próprio Deus, tomou um corpo. E, irmãos, é tão sério isso, essa heresia dos docéticos era tão maligna que realmente jogava por terra a doutrina da redenção. Ora, um fantasma não derrama sangue, um espírito não derrama sangue. Jesus verdadeiramente, Deus verdadeiramente, teve que ter um corpo que fosse mortal e derramasse o sangue. Olha a importância do corpo. Hebreus 10:10 diz: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E Pedro nos fala, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, versículo 24. E para completar, irmãos, nós vamos ler aqui mais 2 versículos. 1 Pedro 2, 19 a 21. Diz assim, podem abrir aí, 1 Pedro 2, 19 a 21, e assim estaremos encerrando a reflexão dessa noite. Vamos ler alternadamente, 1 Pedro 2, 19 a 21. Podem começar. Pode começar. Porque Cristo é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando, e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Então, se Jesus, vindo em corpo, sofreu tudo que ele sofreu até a morte de cruz, injustamente, derramou sangue precioso, para, por meio do seu corpo, pela oblação do seu corpo, nos desse a santificação e a redenção, da mesma forma Deus requer isso de nós. E mesmo que soframos injustamente, mas é para isso que fomos chamados, para testemunhar de Cristo. Porque que glória há se eu sofro, mas agindo errado?
usando o meu corpo para a desonra, usando o meu corpo para dar lugar à carne, às obras da carne. Que glória há sofrer assim? Mas glória há se você usa o teu corpo para a glória de Deus, como instrumento de justiça e não de iniquidade. Concluindo, Romanos 6,16, não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Que Deus nos abençoe, irmãos, e valorizemos mais a nossa vida física, o nosso corpo, não como instrumento de iniquidade, mas como instrumento de justiça para a glória de Deus, olhando para o próprio exemplo que o Senhor Jesus nos deu enquanto esteve aqui neste mundo, com o corpo que Ele usou para a nossa salvação e para a glória do Pai. Que Deus abençoe, que a sua palavra continue nos alimentando e nos edificando, em nome de Jesus. Amém? Amém.